Olá, vamos continuar a nossa conversa? Mateus 5. Para quem quiser ver, é só pegar a Bíblia e Mateus 5, na continuação do sermão que Cristo deu. Na verdade, foi um treinamento, né? A gente vê como se fosse realmente um treinamento para aquelas pessoas que estavam ali presentes. Jerusalém naquela época era o pulmão do mundo, né? Era o centro das preocupações, era o centro dos recursos financeiros. Israel vivia sob o domínio romano, era um povo angustiado, um povo que esperava um Messias que viesse com um grande exército para libertá-los do jugo romano. E Cristo, ele sabia disso, ele sabia o que acontecia, né? Ele sabia o que o povo estava esperando, mas não era esse o que ele, o projeto dele, o projeto de Deus. Aí ele sobe, quando ele vê que aquele povo está tudo ali em volta dele, ele sobe no monte para poder conversar, para poder falar, a ensinar aquele povo. O que acontece, né, é que Moisés também subiu na montanha para pegar os 10 mandamentos. Então Jesus, num paralelo, ele também sobe no monte para passar a sua mensagem, para proclamar uma lei mais alta ainda, né? Então, é uma passagem muito bonita que o evangelista Mateus conta. E agora, depois das bem-aventuranças, ele começa a animar aquele povo. Ele começa a incentivar cada vez mais. Ele fala as bem-aventuranças, né? Ele proclama as bem-aventuranças, que gera uma contradição naquilo que o povo esperava, mas aí ele volta, ele volta dizendo o seguinte, né? Que vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Então ele anima o povo estava desesperado, o povo estava triste, e ele dá um treinamento complexo aí, né? De como o homem tem que agir, como que ele precisa agir para ser livre, tanto livre emocionalmente, como livre, mesmo dentro daquela opressão, ele continuando a ser livre. Então ele mostra de forma clara o caminho do desenvolvimento de uma felicidade sustentável, né? Uma felicidade que dura para sempre para a humanidade. Nós muitas vezes somos traídos pelos percalços da vida, né? Que a vida apresenta, uns com traumas do passado, outros por se autopunir, alguns por serem ansiosos. Então Jesus começa a treinar aquelas pessoas, né? E naquela sociedade oprimida, estressada, né? Jesus mostra claramente o caminho para o cristão seguir. Ele mostra claramente um treinamento revolucionário para aquela época e para hoje também, né? Naquele momento, o povo que era oprimido pelo poder romano, um povo que ele mesmo diz que parecia um rebanho sem pastor, pessoa sedenta querendo aprender, ele se apresenta como mestre de todos os mestres até então. E ali, olhe que ali tinha autoridades também, não era só pessoas comuns, eram autoridades também. Então ele ensina o homem a se libertar de si mesmo em estado de guerra. Ele ensina que a paz não é simplesmente uma ausência de guerra, né? Ele ensina o homem a sentir livre e em paz consigo mesmo e com o mundo. E ele ensina que antes de sermos uma mesclagem de raças, nós somos seres humanos. E nós temos que viver em harmonia, como a gente disse no começo, viver num todo, num projeto perfeito, como o Pai é perfeito.
Quem praticar aquilo que ele ensinou como disciplina, deixará de ser um ser humano insípido, sem sal, sem sabor, sem gosto, né? Um ser humano chato para muita gente, ou uma lâmpada que se apaga ou fica escondida. Ele passará a ser um ser humano que encantará e influenciará a sociedade. Não passará despercebido nessa vida, né? Quando ele for daqui, ele vai deixar um legado, vai deixar alguma coisa que ele fez, que ele melhorou o mundo. Ele será o tempero e a luz para a vida do outro. Então, Jesus usa sempre o verbo no imperativo. Então ele fala assim: que brilhe a vossa luz, que o sal tempere a vida através de suas obras. Porém, aqui ele ressalta que as obras que são sal e luz não seja para a nossa glória, porque a gente vai receber, a gente vai fazer as coisas e vai receber aqueles tapinhas nas costas. Olha, você... Então, a gente tem que ter muito cuidado com essa questão, com esses elogios que o mundo faz para a gente. Então, que as nossas obras não seja para a gente receber elogio, né, do mundo, mas que seja para a glória de Deus. E daí ele fala que a vossa luz brilhe através das vossas obras, para que os homens que vejam glorifiquem a Deus e não a mim mesmo, né? Porque nas bem-aventuranças nós já livramos, nós já limpamos, esvaziamos o nosso ego. Então agora o que nós fazemos é para a glória de Deus, que Deus seja glorificado através das nossas obras. Então ele afirma categoricamente: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Não quer saber de que raça nós somos, né? Não faz distinção de ninguém, mas coloca nas mãos do cristão a incumbência de iluminar a vida do outro, que o outro viva melhor por causa da nossa presença, que a nossa presença faça o outro viver melhor, viver mais feliz, né? Tendo uma vida mais temperada, uma vida mais iluminada, né? E que nós consigamos, como sal, matar os germes também dessa sociedade que está começando a ficar adoentada, estressada, está perdendo o sabor, né? Essa é a missão do cristão, ele valorizar o ser humano, elevando o seu valor, a sua autoestima. Jesus faz isso, ele eleva a autoestima do cristão, ele eleva a autoestima do ser humano, dizendo que vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Então cabe a nós fazer a nossa luz brilhar e sermos o tempero da vida da nossa sociedade, o tempero da vida dos nossos irmãos. Então que brilhe a vossa luz, as suas obras sejam luzes que iluminam o caminho dos nossos irmãos, o caminho dos outros, e assim Deus seja glorificado. Então, se você gostou, passe para frente, passe para outros amigos, para os familiares, né? E a gente continua ainda a refletir sobre a passagem do Mateus 5. Hoje, Cristo deixa bem claro: vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Então, eu deixo aqui o pedido para que a gente não deixe de iluminar a vida do outro, não deixe de temperar, né, essa sociedade que está ficando tão sem sabor, né? Então a gente volta depois mais para conversar. E olha, quem quiser comprar o livro O Homem de Nazaré, né, de minha autoria, está no site Submarino, Amazon, Shoptime. Ele também conta essa história, né? Então, se vocês puderem ajudar e comprar o livro, é só entrar no site lá e procurar O Homem de Nazaré, que vocês vão também gostar muito. Um grande abraço.